Hoje, em nossa disciplina de microbiologia clínica, estaremos dando ênfase ao processo de urocultura. A gente vai verificar quais são os métodos utilizados para a realização desse tipo de exame. Mas sabemos que a urocultura é um exame em que a gente realiza uma análise microbiológica da urina. E esse exame ele vai estar possibilitando a identificação bacteriana na urina que pode estar relacionada com os achados clínicos que o paciente relatou ao médico. A identificação ela é realizada por meio de técnicas microbiológicas específicas que vai obedecer todos aqueles parâmetros que a gente já veio estudando em nossas aulas anteriores, e a gente terá meios de culturas específicos que são utilizados nesse tipo de procedimento microbiológico. O meio de cultura específico utilizado nesse procedimento microbiológico é o CLED e o MACON, que são os dois meios de cultura que permite a gente realizar a identificação de bactérias. As bactérias que estão relacionadas com infecção urinária são bactérias Coccus gram positivo e Bacillus gram negativo. São bactérias que fazem parte desses grupos, do grupo de bactérias do grupo de bactérias Bacillus gram negativa e do grupo bacteriano de Coccus gram positivo. São esses dois grupos de bactérias que encontramos em amostras de urina. Os meios de cultura que nós temos mais utilizados nos laboratórios de microbiologia é o meio agar-CLED e o meio agar-MACONC. Esses meios, eles possibilitam o crescimento bacteriano. A diferença desses meios é que o meio CLED ele não é um meio seletivo. Então, tanto bactérias gram-positivas quanto bactérias gram-negativas terão a capacidade e terão condições de crescer nesse meio de cultivo. Já o meio agar-MACONC, ele é um meio seletivo. Somente bactérias gram-negativas conseguirão realizar o desenvolvimento e alcançar o crescimento nesse meio de cultura. Lembrando que esses meios de cultura, eles apresentam substâncias nutritivas, são meios nutritivos que têm nutrientes favoráveis ao desenvolvimento microbiano. Outra coisa que a gente observa que esses meios nos possibilitam é identificar se a bactéria ela é fermentadora de lactose. Por quê? Porque tanto o meio CLED quanto o meio MACONC, eles apresentam indicadores que indicam se ocorreu fermentação de lactose ou não. O meio CLED ele apresenta uma coloração azul de bromitol e já o meio MACONC apresenta uma coloração vermelho neutro. Quando a gente tem uma bactéria que realiza fermentação de lactose, percebemos que ocorre uma alteração na cor desses meios de cultura, onde o meio CLED ele vai apresentar uma coloração voltada para o amarelo, já o meio MACONC ele vai apresentar o crescimento bacteriano, ele vai permitir o crescimento de bactérias onde as colônias dessas bactérias apresentarão uma coloração rosa. Então, ele não altera muito a sua cor, mas ele possibilita uma alteração na cor das colônias bacterianas. Se tivermos colônias de coloração rosa no meio MACONC, isso indica que temos ali o crescimento de bactérias fermentadoras de lactose. O meio de cultivo, ele possibilita a gente, o meio de cultura, ele possibilita a gente obter algumas informações, ou seja, a gente consegue realizar uma análise presuntiva através do meio de cultura, porque o meio de cultura ele permite a gente identificar se são bactérias gram-positivas ou bactérias gram-negativas. E além disso, tanto o meio CLED quanto o meio MACONC possibilita a identificação se são bactérias fermentadoras de lactose ou se não são bactérias fermentadoras de lactose. Isso já são informações iniciais de grande importância.
Para a gente realizar a técnica de urocultura, a gente vai precisar de uma amostra de urina e a gente vai realizar a semeadura dessa amostra de urina. No meio CLED, a gente realiza uma semeadura quantitativa. Para isso, a gente vai precisar de uma alça calibrada, onde essa alça calibrada ela vai determinar a quantidade de amostra que a gente vai coletar, se são 10 microlitros ou se são apenas 1 microlitro de amostra. Eu vou coletar essa amostra e verificar se realmente a minha alça ela está toda preenchida de amostra e realizar o processo de semeadura. Primeiro eu vou fazer uma semeadura central, e a partir dessa semeadura eu vou realizar o processo de estriações. Vou realizar então a semeadura por meio de estrias, onde essas estrias vai espalhar a minha amostra de forma completa em toda a minha placa. Sempre vou tentar fazer estriações uma próxima à outra para realizar uma distribuição uniforme dessa amostra. Outro tipo de semeadura que realizamos no meio Maconque é uma semeadura semi-quantitativa. Essa semeadura semi-quantitativa também estaremos utilizando alça calibrada, que pode ser de 10 microlitros ou de 1 microlitro, só que a forma de realizarmos as estriações são diferentes. Inicialmente, a gente realiza as estriações aqui na parte superior da placa, alcançando cerca de 1/3 da placa. Depois realizamos estriações laterais e finalizamos com a estriação no restante da placa. Esse tipo de semeadura se classifica como semeadura semi-quantitativo ou semeadura por esgotamento. Esse tipo de semeadura realizamos exclusivamente no meio Maconque, lembrando que o meio Maconque é um meio seletivo que vai possibilitar o crescimento somente de bactérias gram-negativas. Tanto a técnica de semeadura quantitativa quanto a técnica de semeadura semi-quantitativo são técnicas que possibilitam a identificação de unidades formadoras de colônia. Quais são então os meios de cultura que nós temos? A gente tem então o CLED e o Maconque. Quando a gente vai realizar uma semeadura, uma coisa que a gente já deve levar em consideração é a posição a qual a gente vai colocar a nossa placa com o meio de cultura. Sempre eu vou colocar ela com a tampa voltada para baixo. Nunca vou colocar a minha placa, mantê-la com a tampa voltada para cima. Porque a tampa ela tende a criar gotículas e essas gotículas podem cair sobre o meu meio de cultivo, onde eu tenho ali bactérias que estão se desenvolvendo, e essa água que chegar a ter contato com as minhas colônias em desenvolvimento pode alterar a característica, a qualidade da minha semeadura. Então, sempre eu vou manter a minha placa nessa posição, onde a tampa vai ficar voltada para baixo. Se ocorrer a formação de gotículas, essas gotículas não terão contato com o meu meio de cultivo, onde eu realizei o processo de semeadura. Inicialmente, como que a gente vai fazer? Precisamos realizar primeiro a identificação da amostra a qual recebemos. Essa identificação ela deve conter aqui o número lá do registro e também ela deve conter o nome completo do paciente, sexo, deve ter uma identificação completa. Essa mesma identificação que colocamos aqui na nossa amostra, ela deve também ser colocada aqui no nosso meio de cultivo. Então, devemos identificar a amostra e o meio de cultivo de igual forma, com as mesmas informações, para evitar, assim, uma troca de exames depois que a gente chegar ao resultado. Para a gente fazer a coleta da amostra, a gente vai precisar de uma alça calibrada, onde essa alça ela pode ser de 10 microlitros, ela vai conseguir pegar uma quantidade de 10 microlitros de amostra, e também pode ser uma alça calibrada de 1 microlitro. O que a gente vai verificar?
Para me fazer o processo de semeadura, eu preciso de um ambiente estéril, então eu vou precisar do bico de Bunsen, onde eu terei a presença do fogo, que proporcionará um aumento da temperatura aqui, né, em volta dele, e isso vai me criar uma região estéril. Eu sempre vou buscar trabalhar próximo ao fogo. Eu vou tentar não, eu vou fazer a minha semeadura, abrir a minha amostra, iniciar a coleta sempre próxima ao fogo. Por quê? Porque isso eu vou evitar uma contaminação, tanto na minha amostra quanto uma contaminação externa no meu meio de cultivo. Então, eu pego a minha amostra, coloco aqui na bancada próxima ao fogo, pego a minha alça de platina. Antes de eu coletar a minha amostra, eu vou flambar essa alça de platina para esterilizar a mesma, retirar daqui todo e qualquer tipo de micro-organismo. Antes de eu realizar a coleta, eu devo esperar essa minha alça esfriar para evitar com que eu venha causar uma morte dos meus micro-organismos que estão presentes aqui na urina. Então, eu espero a alça esfriar. Depois que essa alça esfriar, eu vou coletar a minha amostra, sempre observando se toda essa região calibrada está preenchida. E assim que eu fizer a coleta, eu estarei realizando o processo de semeadura. Todos esses processos devem ser realizados aqui próximo ao bico de Bunsen, para que a gente possa manter a área estéril. A semeadura ela pode acontecer tanto de forma quantitativa, que é a forma como a gente vai distribuir essa amostra, a forma como a gente vai organizar as estriações, como também ela pode ser de forma semi-quantitativa. Quais são os passo a passo, então, que devemos obedecer para ter um procedimento realizado de forma segura? Pegar a amostra identificada, realizar a identificação dos meios de cultura, CLED, McConk, realizar flamblar a alça de platina, esperar com que essa alça de platina possa esfriar para evitar assim a morte dos micro-organismos. Assim que eu tiver essa redução da temperatura da minha alça de platina, inicio a coleta. Coleto a amostra e realizarei a semeadura. Após a semeadura, eu vou incubar a minha placa na estufa por um período de 24 horas em uma temperatura de 37 graus Celsius. Depois, a gente deve realizar, assim que a gente tiver o crescimento dessas bactérias, tiver ali as colônias bacterianas, devemos realizar a técnica de coloração de grã. O porquê que essa técnica de coloração de grã ela é importante? Ela nos permite realizar a identificação e diferenciar as bactérias gram-positivas e gram-negativas, confirmar se existe bactéria gram-positiva ou bactérias gram-negativas. Ela também vai permitir com que a gente possa escolher posteriormente o teste subsequente correto, porque a gente sabe que no laboratório nós temos testes que são exclusivos para bactérias gram-positiva e testes exclusivos para bactérias gram-negativa, como por exemplo o antibiograma. E também a gente vai conseguir, através da coloração de grã, realizar uma identificação da morfologia bacteriana, identificando assim se a gente tem bactérias, se nós temos cocos ou bacilos, se temos estafilococos, se temos diplococos, então nos possibilita essa identificação. Como que se iniciaria o processo de coloração de grã? As etapas da coloração de grã ela vai iniciar juntamente ali próximo ao bico de Bunsen. Eu vou pegar a minha placa onde eu já tenho o crescimento de bactéria. Eu tenho aqui na minha placa a presença de unidades formadoras de colônia. Eu vou precisar de uma solução fisiológica estéril para fazer a diluição dessa minha bactéria, fazer o esfregaço dessa minha bactéria na lâmina. Faço a identificação da lâmina primeiro, da mesma forma a qual eu identifiquei o meu meio de cultura e identifiquei a minha amostra de urina,
realizarei essa identificação aqui na lâmina. O que a gente vai fazer? Pegaremos uma gota dessa solução fisiológica e adicionaremos aqui sobre a lâmina. Após a adição dessa gota fisiológica, vou coletar uma quantidade suficiente de cultura bacteriana, de unidade formadora de colônias, de bactérias aqui. Eu tenho que lembrar que se eu coletar uma grande quantidade, eu vou ter um esfregaço muito denso e isso vai me dificultar na identificação depois. Então, devemos coletar pouca quantidade, porém suficiente para que a gente possa, no momento que a gente realizar aqui o início do esfregaço dessa bactéria, dessa colônia bacteriana sobre a solução fisiológica, podemos criar um meio turvo. E aí essa turbidez, ela mostra pra gente que está em quantidade adequada. Vou espalhar então essa bactéria juntamente com a solução fisiológica em boa parte da minha lâmina. Então eu percebo que a gente consegue espalhar essa bactéria juntamente com a solução fisiológica em uma boa região da lâmina. Após feito esse esfregaço, eu vou fazer a fixação dessa bactéria aqui no meu fogo, que é liberado pelo meu bico de Bunsen. Eu vou passar entre 4 a 3 vezes essa lâmina no meu fogo para realizar a fixação da minha amostra. Antes de eu coletar aqui a colônia bacteriana, eu tenho que flambar essa alça, deixando ela totalmente estéril, e eu tenho que também esperar essa alça esfriar para depois realizar o procedimento da coleta. Lembrando que eu posso precisar desse meio de cultivo para outras análises, então eu tenho que conservar essas bactérias vivas. Após a fixação, a gente vai incubar essa lâmina numa estufa para secar de forma mais rápida, ou a gente pode deixar também secar em temperatura ambiente. Após a secagem, a gente inicia a técnica de coloração de grã. Então, a gente vai iniciar a coloração de grã seguindo os seguintes passos. Primeiro, a gente vai adicionar sobre toda a amostra o cristal violeta e esperar por 1 minuto. A gente espera a coloração desse cristal violeta por um período de 1 minuto. Após isso, a gente vai desprezar, então, esse corante e vamos lavar com água corrente. E vamos aplicar sobre a lâmina o Lugol. Aguardaremos a reação do Lugol por igual, pelo mesmo tempo, por 1 minuto. Após a coloração do Lugol, faremos a retirada do mesmo com água corrente e adicionaremos sobre essa lâmina álcool acetona. Vamos adicionar álcool acetona até que a nossa lâmina fique mais voltada para o transparente, até que possamos retirar o excesso dessa coloração. Assim que a gente retirar o excesso dessa coloração, lavamos a lâmina com água corrente e realizamos a última coloração, que será com fucsina. A fucsina eu vou deixar ela reagir sobre a lâmina por um período de 30 segundos apenas. Após a fucsina, a reação da fucsina, lavamos com água corrente e aí esperamos secar em temperatura ambiente e já temos uma lâmina para ser analisada, examinada no microscópio, onde aqui a gente conseguirá identificar se é um Coccus gram positivo ou se são bacilos gram negativo. Lembrando que essa coloração de gram, ela vai proporcionar essa coloração às colônias bacterianas, onde o gram positivo vai apresentar essa coloração roxa e o gram negativo vai apresentar essa coloração rosa, mais voltada para o vermelho. Lembrando que a gente viu no início que as bactérias de registro em infecções urinárias são do grupo de Coccus gram positivo e bacilos de gram negativo. A coloração do gram possibilita a gente fazer essa identificação, identificando então se a gente tem ali bactérias gram positivas ou se tem
bactérias gram-negativa. Após o momento que a gente fez a semeadura, a gente levou nosso meio de cultivo para a estufa, onde ele foi incubado por um período de 24 horas, e a gente teve ali, então, sobre uma temperatura de 37 graus, a gente teve um meio totalmente adequado para o crescimento dessa bactéria, a qual foi semeada aqui. Então, aqui a gente tem um meio de cultura maconque, onde a gente teve uma semeadura por esgotamento, e a gente tem então aqui esse crescimento bacteriano. O crescimento bacteriano nós vamos analisar, fazer uma análise após esse crescimento por unidades formadoras de colônia, para que a gente possa chegar ao resultado se é positivo para uma infecção urinária ou se nós não temos ou se não tem significado clínico. Como que a gente realiza então a identificação e confirma se houve infecção ou não? A infecção ela é definida quando se tem uma quantidade igual ou maior do que 100 mil unidades formadoras de colônia. Como que eu vou fazer essa contagem? Para mim fazer essa contagem, para mim saber a quantidade de unidades formadoras de colônia, eu vou contar aqui as minhas colônias, 1, 2, 3, vou contando, e para mim chegar a esse resultado final, eu preciso saber qual foi a alça calibrada utilizada, se foi a alça de 1 microlitro ou se foi a alça de 10 microlitros. O que a gente tem que lembrar? Que unidade formadora de colônia é por ml de urina. Então, se eu tenho uma alça de 1 microlitro, eu tenho a milésima parte de 1 ml. Então, se eu utilizei essa alça de 1 microlitro, eu vou multiplicar a quantidade de unidades formadoras de colônia que eu achei por 1000, porque essa alça ela representa a milésima parte ela vai representar a milésima parte de 1 ml. Então, eu vou pegar a quantidade de bactérias que eu achei e vou multiplicar por 1000. Achei 50 unidades formadoras de colônia vezes 1000, eu vou ter, então, ali 5.000. Então, eu não terei esse valor que é considerado um valor que realmente define que é uma infecção urinária. E se eu tenho uma alça se eu fiz a semeadura utilizando uma alça de 10 microlitros, eu tenho que lembrar que eu estou utilizando a centésima parte de 1 ml. Então, se é a centésima parte de 1 ml, eu vou multiplicar as minhas unidades formadoras de colônia que eu tenho ali numa placa em que eu utilizei essa alça de 10 microlitros por 100. Já que é a centésima parte de 1 ml, eu vou multiplicar por 100. Então, se eu tenho ali uma quantidade de 50, se eu tenho ali uma quantidade de 10, 10 unidades formadoras de colônia, multiplicando por 100, a gente vai chegar numa quantidade de 1000 unidades formadoras de colônia, onde a gente não teria um resultado positivo para a infecção urinária. Então, como que a gente interpreta esses resultados? Se eu tiver ali um achado de 100 mil unidades formadoras de colônia ou superior a isso, eu tenho um indício de uma infecção urinária positivo. Agora, se eu encontro ali uma quantidade de 10 mil até 90 mil unidades formadoras de colônia, isso me mostra que eu recebi uma amostra contaminada. A minha amostra, ela não indica uma infecção de urina, mas sim o resultado dela está me indicando uma contaminação da amostra. Ela já veio contaminada, que pode ser por erro de coleta ou por erro de armazenamento, de transporte. Se eu tenho ali, no meu meio de cultura cresceu de 0 até 9 mil unidades formadoras de colônia, eu não tenho significado clínico ali, então não tem importância clínica esse tipo de identificação. Então, são essas as etapas que a gente realiza
para que a gente possa chegar a esse resultado da análise microbiológica da urina. Essas etapas são extremamente importantes para identificar se existe ou não um quadro de infecção urinária no paciente.